Oi, aqui é o Luiz e esse é o segundo vídeo da semana da língua japonesa. E nessa semana eu estou publicando uma série de vídeos que te ensina o método e as ferramentas definitivas para você aprender japonês de forma simples e rápida. Tudo feito especialmente para você que está comprometido em aprender japonês. É fato que com esse método você sente os resultados de forma imediata na medida que você avança nos seus estudos. E num período que varia aí entre 9 a 12 meses, você seja capaz de usar tranquilamente o japonês na sua vida cotidiana. E no vídeo passado, eu mostrei para você que aprender japonês é sim possível. Eu expliquei o maior erro cometido por pessoas que buscam aprender japonês, mas não conseguem. Começar a aprender sem cometer esse erro é um pré-requisito para você ter os resultados que eu estou te mostrando. Por isso, se você ainda não viu o vídeo, assiste lá porque ele é muito importante para você compreender o que eu vou falar aqui. Bom, lá no vídeo anterior, eu também disse que hoje eu te mostraria as ferramentas e formas de estudar que compõem esse método de aprendizado de japonês. E esse vai ser o assunto desse vídeo. Ou seja, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode aprender japonês. Eu vou te mostrar que você também pode aplicar esse método nos seus estudos. Com esse método, você só precisa dedicar de 20 a 40 minutos por dia, e isso ainda pode ser feito junto com outras atividades do seu dia a dia. Ou seja, mesmo que você tenha uma vida ocupada com trabalho, estudos e família, ainda assim você pode aprender japonês. Mesmo que você já tenha pensado que a escrita japonesa é algo difícil e demorado, eu vou te mostrar como o aprendizado dela pode ser totalmente sistematizado e simplificado. Você só precisa seguir uma rotina simples que eu vou te apresentar. Mas antes de começar, eu queria agradecer as milhares de pessoas que deixaram um comentário aqui na Semana da Língua Japonesa. E também as milhares de visualizações que o primeiro vídeo já recebeu. Isso mostra como existe sim uma comunidade grande de pessoas aprendendo japonês e que você definitivamente não está sozinho nessa jornada. Aprender japonês é um objetivo que faz sentido e vale a pena ser buscado. Bom, eu vou começar a explicação do método com um princípio básico que você precisa guardar para si. Presta atenção que todo o resto vai se derivar desse princípio. Ele parece simples, mas para colocar o resto em prática, você precisa ter ele na sua cabeça. Para aprender japonês, você precisa de contato constante com a língua. E esse contato é feito através da escuta e da leitura. De 20 a 40 minutos por dia já é o suficiente, desde que seja constante. Se a gente parar para pensar, você aprendeu o português simplesmente porque você estava imerso dele desde quando você era um bebê. E ninguém precisou te explicar regras gramaticais e você não precisou fazer exercícios. Foi tudo puro contato. Ao observar qualquer pessoa que aprendeu uma língua estrangeira, é a mesma coisa. Ela aprendeu por causa do contato com a língua. Mas, claro, não é qualquer tipo de contato. Não adianta apenas você ligar vídeos em japonês e ficar escutando sem entender nada do que é falado, ou ficar simplesmente escutando músicas em japonês, que isso não vai ser o suficiente. Você precisa estar em contato com um conteúdo que seja parcialmente compreensíveis. Ou seja, você entende um pouco desse conteúdo. Imagina um pequeno texto composto por 100 palavras, por exemplo. Se você conhecer pelo menos 50 dessas palavras, ou seja, a metade, já vai ser possível você aprender a partir do contato com esse conteúdo. O meu tipo de conteúdo favorito são os textos com áudio, para manter contato constante. Assim é possível treinar tanto a leitura, a escuta ou os dois ao mesmo tempo. Um simples texto com áudio já vai ser capaz de abordar a pronúncia do japonês, o vocabulário, a escrita japonesa e também a gramática. E claro que, na hora de estudar, nós fragmentamos isso em pequenas partes e aprendemos um pouco de cada vez. Uma vez dito isso, nós separamos o nosso estudo em duas etapas. A etapa de aprendizado e a etapa de absorção. A etapa de aprendizado é o processo de aprender coisas novas em japonês. É quando nós sentamos e analisamos o japonês de fato. Ela pode ser feita através da leitura de explicações em um material didático, fazendo pesquisa do significado das palavras em dicionários e também através de aulas direcionadas para você aprender aquele conteúdo. E a segunda etapa é a da absorção. Todo o conteúdo que você aprendeu, você tem que absorver depois. É o ato de manter contato constante com esse conteúdo que você aprendeu. Esse conteúdo que você transformou em um conteúdo compreensível na etapa de aprendizado. E o processo é sempre esse: aprender e absorver. Você aprende uma coisa nova e depois absorve isso. Quanto mais você faz disso tudo, melhor o seu japonês fica. Lembrando sempre de não cometer o erro que eu mostrei no vídeo anterior. Ou seja, você aprende uma coisa de cada vez.
Uma das fontes de conteúdo para essa etapa de aprendizado é o livro que eu escrevi, que se chama Desvendando a Língua Japonesa, e você pode acessar ele na nossa página e também todos os conteúdos que nós postamos diariamente nas nossas redes sociais. Ou então, para as pessoas mais comprometidas que desejam um estudo mais direcionado, o conteúdo do nosso programa fechado, que eu vou explicar para você como funciona em breve. Bom, a primeira coisa que você deve aprender no japonês é o hiragana e o katakana, que são 2 alfabetos da língua japonesa bem simples. Neles, cada letra representa um som e as palavras são formadas unindo esses sons. E você pode aprender cada um deles em uma semana. Você associa a letra ao som que essa letra representa, sem se preocupar com a caligrafia. Lembrando, aprender uma coisa de cada vez. Você pode aprender 5 letras de cada vez e ver alguns exemplos de palavras que utilizam essas letras que você acabou de aprender. E sabendo essas letras, você já vai poder fazer várias coisas, como, por exemplo, pesquisar em dicionários japoneses, já vai poder explorar mangás, caso você goste, porque a maioria deles trazem as transcrições usando esses sistemas. E o fato é que várias portas se abrem depois de você aprender o hiragana e o katakana. Você pode, por exemplo, começar a consumir materiais didáticos voltados ao aprendizado de japonês com muito mais facilidade. E já para a etapa de absorção desses 2 alfabetos, você usa a técnica da sistema de repetição espaçada, que é uma técnica que, através de um aplicativo que pode ser usado no computador ou no celular, permite que você revise mais vezes aquilo que você ainda não aprendeu e menos vezes aquilo que você já aprendeu. Meu aplicativo favorito para isso é o Anki. Eu vou te mostrar como ele funciona. Por exemplo, essa letra aqui tem o som de A. Vamos criar uma carta no Anki, onde na parte da frente nós colocamos essa letra em hiragana e na parte de trás nós colocamos a pronúncia dela. E fazemos isso com as outras letras também, por exemplo, o I e até mesmo a palavra que surge da união dos dois, ai, que significa amor. Feito isso, na etapa de absorção, tudo que você precisa fazer é, todos os dias, ligar o aplicativo e fazer as suas revisões. E aí, quando veio a carta, ou você lembra ou você não lembra. Se você não lembrar, é só você conferir e tentar de novo. Isso permite que você sistematize o seu aprendizado. Você só precisa fazer as suas revisões todos os dias. E assim, o seu aprendizado e a sua absorção se tornam inevitáveis. Em uma semana você pode aprender todo o hiragana e no final da segunda semana já vai ter absorvido tudo de forma profunda. Logo depois, uma vez que você já aprendeu os sistemas básicos de escrita do japonês, você já começa a aprender as suas primeiras frases. Você aprende primeiro as frases afirmativas, depois algumas perguntas, e então frases com verbos. Sempre de forma bem gradual, focando em uma coisa de cada vez. E quando você pega um conteúdo em japonês, como por exemplo um texto que nós vamos estudar, e decifra ele, você aprende as palavras, aprende as estruturas envolvidas, presta atenção nos tempos verbais e aprende as palavras novas. Fazendo isso, você está aumentando o seu grau de compreensão do conteúdo, transformando algo que antes era incompreensível em algo compreensível, e assim preparando o conteúdo para que você possa manter contato com ele. Você vai absorver essas frases também usando o sistema de repetição espaçada. Nesse caso, você vai montar as cartas do seguinte modelo. Na parte da frente, a sentença em japonês e na parte de trás, todas as informações que você precisa para lembrar dela, junto com a tradução da sentença inteira também. E novamente, o processo de absorção se torna automatizado e sistematizado. É só todo dia você abrir o seu baralho eletrônico e fazer aí as suas revisões. E assim, o vocabulário, a estrutura e o japonês vai estar sempre fresquinho na sua mente. Memorizar e absorver vai ser um processo simplesmente natural. E além de fazer as suas revisões, você deve pegar o arquivo de áudio, colocar no seu celular ou no seu MP3 player e escutar de 20 a 40 minutos por dia, enquanto faz outras atividades do seu dia a dia. Pode ser no transporte para o trabalho, para a faculdade, enquanto você lava a louça ou enquanto você faz exercícios. E dessa forma, você está transformando um tempo que antes era improdutivo num tempo produtivo, ao mesmo tempo que mantém contato com o idioma sem abrir mão dos seus afazeres. E veja que, estudando dessa forma, você dedica aí de 1 a 3 horas por semana para a etapa de aprendizado, que é quando você senta e estuda coisas novas, que pode ser feito aí nos finais de semana ou nos dias que você tem mais tempo, e também de 20 a 40 minutos por dia para a etapa de absorção, através das revisões e da escuta constante do conteúdo. Bom, eu ainda quero ensinar para você sobre como usar esse método para aprender o kanji,
que são aqueles ideogramas um pouco mais completos da língua japonesa, onde cada símbolo representa uma ideia. Mas antes, eu quero dizer que o motivo pelo qual eu estou compartilhando isso com você, e também o motivo pelo qual nós investimos muito tempo e trabalho da nossa equipe para criar o nosso blog, nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube, o livro e todas as outras fontes de conteúdo de aprendizado de japonês que nós produzimos aí todo dia, é que eu sei o quanto realizado você pode se sentir se você transformar essa sua paixão que você tem pela cultura japonesa em algo útil, de modo que você possa tanto usufruir do Japão com mais intensidade, quanto criar oportunidades profissionais através desse conhecimento que você acabou adquirindo. E ao mesmo tempo eu sei que pouco tem sido feito até então no que diz respeito ao ensino de língua japonesa para brasileiros. Eu demorei muito para encontrar a solução de como aprender japonês de forma simples, e nessa série de vídeo eu estou te passando uma pequena introdução. Com esse método e esses conteúdos, diversos alunos puderam, em apenas alguns meses, atingir um nível de japonês que os deixasse totalmente realizados e trouxesse para eles a autonomia que eles precisavam na língua japonesa. Olha só esse depoimento que um deles deixou. Minasan, konnichiwa, Felipe desu. Boku o rikai dekimasu ka? Minasan, Nihongo online programu wa sugoku tasukarimashita. Lesson wa wakariasukute いろいろ勉強できました。だから今いくつかのヒントを紹介します。一つ目、諦めない。日本語を勉強することが無理じゃない。二つ目、絶対に諦めない。誰でも日本語を話すと書くと読むことができます。三つ目、諦めることはダメだ。もし勉強を続けているとだんだんわかりやすくなってくると思います。さて皆さん、私のヒントはどう思いますか？それじゃあまたね。Então, para quem quer ir mais além, para quem quer aplicar tudo isso, já tendo todo o material em mãos, no caso aí os textos com áudio, as palavras, os tutoriais, as aulas explicativas e o auxílio que você precisa, eu criei um curso totalmente online chamado de Programa Japonês Online, que é por onde alguns desses alunos que você viu aprenderam a falar japonês. Esse é um curso fechado para um número mais restrito de pessoas que estão realmente comprometidas e que eu abro poucas oportunidades no ano para participar. E nos próximos dias eu vou abrir algumas vagas e no próximo vídeo eu vou explicar mais alguns detalhes do processo de matrícula. Mas por enquanto, eu queria que você deixasse mais uma vez o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você achou e quais são as suas principais dúvidas sobre o aprendizado de japonês. Eu vou ler pessoalmente todas elas e responder aí as principais dúvidas no próximo vídeo, que vai ser publicado agora nessa sexta-feira. Por enquanto é isso e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!